A história da conquista das Américas é frequentemente contada através de vitórias rápidas sobre impérios que ruíram em poucos anos. O documentário de hoje aborda a grande e notável exceção a essa regra. Esta é a história da Guerra de Arauco. A Guerra de Arauco se destaca na história das Américas como o mais prolongado e bem-sucedido ato de resistência indígena contra a expansão europeia. Sua extraordinária duração se deve a um fator fundamental, que os conquistadores espanhóis, acostumados a vitórias rápidas sobre impérios centralizados como o Azteca e o Inca, não conseguiram compreender: a natureza da sociedade mapuche. Estabelecidos em seu território ancestral, o Almapu, os Mapuche não constituíam um reino ou um estado unificado. Sua organização social era baseada em clãs familiares, lof, que se governavam de forma autônoma. Essa estrutura, vista pelos espanhóis como uma falta de civilização, era, na verdade, sua maior vantagem estratégica. Não havia um único rei para capturar ou uma única capital para saquear. Para conquistar o Almapu, seria necessário derrotar centenas de clãs, um por um, em um território de florestas densas, rios e montanhas que eles conheciam perfeitamente. Em tempos de guerra, esses clãs formavam alianças temporárias sob o comando de um chefe militar eleito, o Toque. Mas essa estrutura se dissolvia em tempos de paz. Essa fluidez política e descentralização os tornaram um inimigo resiliente e impossível de ser decapitado com um único golpe. Quando os espanhóis, sob o comando de Pedro de Valdívia, iniciaram a invasão em meados do século XVI, a campanha foi marcada por uma brutalidade extrema. Cidades foram fundadas em pleno território indígena, como Santiago, Concepción e Vila Rica, servindo como pontas de lança para a colonização. A resistência inicial foi feroz, mas foi a ascensão de um jovem gênio militar que transformou o conflito. Seu nome era Lautaro. Tendo sido capturado em sua juventude e servido como pajem de Valdívia, Lautaro observou e absorveu por dentro as táticas, as fraquezas e a psicologia dos espanhóis. Ele notou a dependência deles em relação aos cavalos, o peso de suas armaduras e a forma como combatiam em campo aberto. Ao escapar, ele aplicou esse conhecimento, provocando uma verdadeira revolução militar. Ele ensinou seu povo a cavar fossos para neutralizar a cavalaria, a usar o terreno a seu favor, a atacar em esquadrões sucessivos para exaurir o inimigo e a focar seus ataques nos líderes espanhóis. A liderança de Lautaro e de outros como o lendário e fisicamente imponente Toque Caupolicán, que se tornaria um símbolo da força indomável do seu povo, levou a vitórias esmagadoras. Na Batalha de Tucapel, em 1553, as táticas de Lautaro resultaram na aniquilação da força espanhola e na captura e morte de Pedro de Valdívia. Este evento chocou o Império Espanhol e demonstrou que a conquista do território mapuche seria uma empreitada longa, custosa e sangrenta. Incapaz de avançar, a coroa espanhola efetivamente reconheceu um limite para sua expansão. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, o rio Biobío se consolidou como La Fronteira, uma das fronteiras mais dinâmicas e violentas do Império. A guerra tornou-se endêmica e intermitente. A estratégia espanhola mudou de uma conquista total para uma contenção, baseada em uma linha de fortes. A vida na fronteira assumiu a forma de incursões espanholas, as malocas, para capturar escravos, e contra-ataques mapuche, os malones, para saquear gado e vilas em um ciclo contínuo de violência e retaliação.
No entanto, a vida na fronteira não era só guerra. Períodos de paz permitiram um intenso intercâmbio comercial e cultural. Os Mapuche adotaram o cavalo com uma maestria impressionante, tornando-se cavaleiros excepcionais que rivalizavam com os espanhóis. Incorporaram o trigo em sua agricultura, aprenderam a usar o ferro e se tornaram hábeis comerciantes. Para mediar os conflitos, ambos os lados realizavam grandes encontros diplomáticos, os parlamentos, onde se negociavam tratados de paz, trocavam-se prisioneiros e estabeleciam regras de convivência. Essa interação complexa criou uma sociedade fronteiriça única, com grande miscigenação e trocas culturais, que durou mais de 2 séculos. Este equilíbrio foi rompido no século XIX, com a independência do Chile. O novo Estado-nação chileno, governado por uma elite influenciada pelo positivismo europeu, via a autonomia mapuche como uma barbárie que impedia a construção de uma nação unificada e civilizada. Somavam-se a isso fortes interesses econômicos. A demanda internacional por trigo, impulsionada pelas corridas do ouro na Califórnia e na Austrália, transformou as terras mapuche em um alvo cobiçado pela elite agrária chilena, que também planejava assentar colonos europeus na região. Entre 1861 e 1883, o governo chileno executou a campanha final, denominada oficialmente Pacificação da Araucania. Foi uma guerra de conquista moderna. O Estado chileno usou o poder do seu exército profissional, equipado com rifles de repetição e apoiado pela logística da recém-construída ferrovia e do telégrafo, para avançar sobre o território. A resistência mapuche, embora aguerrida, não pôde fazer frente à superioridade tecnológica e à força esmagadora de um Estado moderno. O resultado foi a anexação total do Almapu e o confinamento da população em pequenas e muitas vezes inférteis reservas de terras, as reduções, que correspondiam a menos de 10% de suas posses ancestrais. Essa perda massiva de terras desestruturou violentamente a economia, a organização social e a cultura mapuche, forçando muitos a migrar para as cidades em busca de sobrevivência. A Guerra de Arauco, portanto, não terminou em 1883. Ela só se transformou. Suas consequências são a raiz direta do conflito que persiste até hoje, no qual as comunidades mapuche continuam a lutar pela restituição de suas terras, por direitos políticos e pelo reconhecimento de sua cultura, tornando sua longa história um poderoso símbolo de uma resistência que nunca cessou por completo. A história da Guerra de Arauco é um lembrete de que o passado nunca morre de verdade. Se você se interessa por essas histórias que ecoam até hoje e quer apoiar nosso trabalho de pesquisa, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente abaixo qual outro conflito das Américas você gostaria de ver aqui. Sua participação é fundamental para mantermos a história viva.